Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é a primeira aula da nossa ideia de solução de problemas, trazer um pouquinho do que é engenharia mais real para vocês. E eu não queria trazer isso aqui com PowerPoint, então vamos lá. Essa aula vocês não vão ver PowerPoint nesses quase 5 minutos de vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já conhece desde a escola. A gente já sabe que existe uma tal de relatividade. Bom, se vocês não sabiam, não é esse o problema. A gente sabe que existia um cara chamado Einstein. E esse cara, ele teorizou o que nós conhecemos como relatividade geral e restrita. E bom, ela foi, para quem não sabe, um desbanque em todas as ideias da física moderna, da física clássica, perdão. Newton, por exemplo, aquele cara que vocês aprenderam quando iam falar das leis dele, tentou descrever tudo que a gente conhece na cinemática, por exemplo, dois carros correndo com velocidade constante. Mas quando ele falava dos planetas, isso não ficava tão legal. Então aí eu pergunto para vocês, por que a gente não usa o que a gente já conhece de Einstein direto da escola? Porque, bom, se Newton não dá certo nos planetas, por que a gente usa ele nos carros? Na teoria, ele é uma mega aproximação de um negócio que Einstein teorizou muito maior. E desde já, a mecânica clássica contra a relatividade moderna já deixa um claro conceito para vocês da existência de duas variáveis muito importantes na engenharia, muito importantes mesmo, que é o custo e a precisão. Notem que é muito difícil de você crescer a precisão sem você crescer o custo. Na verdade, é muito fácil você crescer o custo sem crescer a precisão, mas é quase impossível que você consiga uma precisão ótima com um custo baixo. E para isso nós criamos um conceito da relação entre essas duas coisas. Notem que precisão é número de coisas feitas de maneira correta e custo pode ser o custo financeiro quanto o custo de tempo. E tempo, time is money, é uma frase muito conhecida, mas posso deixar isso mais claro para vocês. Imaginem que vocês vão teorizar e fazer um projeto de uma balcão de uma grande supermercado e vocês pensam no menor custo possível financeiro, mesmo com honorário de funcionário e tudo mais. Esse custo não está englobando muitas vezes o quanto a loja poderia estar faturando em 3 anos que ela ficaria fechada para manutenção. Esse custo muitas vezes não está englobando o número de riscos que você poderia ter em 3 anos de produção. Porque são variáveis que muitas vezes a gente não considera, o número de acidentes de trabalho e tudo mais, porque é muito probabilístico. E o universo que não é tão determinístico não faz muito sentido para a gente. Porque desde pequeno a gente está acostumado àquela física concreta, sólida e totalmente correta. E é isso que eu queria dizer para vocês. Não, o engenheiro ele não vai trabalhar com aquela física concreta e totalmente sólida, porque até hoje ela não existe. Bom, se Hawking, em A Teoria de Tudo, quando fala que ele era um cosmólogo e sonhava em encontrar a equação que teorizasse todo o universo, realmente tivesse conseguido isso dentro do próprio filme, talvez a nossa realidade fosse outra. Mas desde já eu já adianto. Se a gente conhecesse uma equação que descreve o universo todo, ela não seria nem um pouco simples, com certeza. Ela englobaria todas as variáveis do universo. Notem que isso tende ao infinito muito fácil. Isso vai para milhões de variáveis, bilhões, trilhões. Eu vou já apresentar um cara aqui para vocês, que eu acho que eu já apresentei nas aulas de cálculo também. Lembrem do Siqueira. Tem tantas variáveis quanto Siqueira. É muita coisa. Então não vale a pena a gente começar a pensar em tudo isso quando a gente pensa em eficiência. Porque são tantas e tantas e tantas coisas para fazer um café. Bom, eu tenho que projetar uma cafeteira. Então eu vou pensar em quantos segundos a gota de água, ou quantos bilhões, trilhões, 10 na 26 átomos existem de água que estão caindo no meu café. Ou eu simplesmente vou contar a minha caída de água por algum tipo de gotejador. Notem que a gente sempre tem duas maneiras de fazer as coisas. Na verdade, a gente sempre tem milhões. E a função do engenheiro, acima de tudo, é pegar todo o conhecimento científico e aplicar ele da melhor forma possível. E é essa a ideia desse curso. Como vocês aplicariam essas coisas? Porque agora eu vou dividir o curso de vocês em duas partes. Vocês vão ter o nosso primeira metade do curso, que a gente chama de biênio, na verdade, de 2 anos para 3, 2,5, que é uma parte onde vocês vão aprender muito cálculo, muita física, vocês vão aprender todas as ferramentas que a ciência já encontrou. Beleza. Agora vocês já sabem derivar, vocês já sabem integrar, vocês sabem resolver todos os tipos de equação. Tá certo. Mas como vocês olham para uma cafeteira e transformam ela em equações? Bom, aí vem a segunda parte do curso de vocês, que vai ser encontrar um problema e resolver ele.
Eu gosto de um exemplo muito legal que eu já tive com vários professores meus, que é você é um engenheiro químico e você foi contratado por uma empresa. E quando você tiver que resolver algum problema, as pessoas não vão te falar, bom, a densidade da água é tal e tal e tal. As pessoas vão chegar para você e vão falar, olha, o tanque está quebrado, conserta ele para amanhã. E você vai ter que encontrar as suas variáveis, as suas densidades. Todo tipo de medição vai ser sua responsabilidade como engenheiro. Então já note que toda aquela ideia que a gente tinha desde o ensino médio não vai existir aqui. O que a gente vai ter que fazer é medir tudo, é pensar em tudo e escolher da forma mais prudente a melhor solução para consertar aquele tanque. Eu posso demorar 3 anos e diminuir meu custo ao máximo, ou eu posso demorar um dia e custar mais do que minha empresa tem de orçamento e falir a minha empresa. A minha função é escolher o meio disso. A minha função é escolher o método mais eficiente. Tá certo? Vamos para a segunda parte dessa aula. A minha primeira parte, os meus 5 minutos já foram, mas eu acho muito importante diferenciar saber científico e saber da engenharia. E para isso eu vou dar uma opinião minha que eu acho que facilita bastante essa ideia. Lembrem de saber da engenharia como a capacidade de aplicar todas as ferramentas. Imagine um saber científico como uma caixinha de ferramentas, onde o engenheiro é aquele que escolhe a melhor ferramenta. Bom, você vai pregar um prego na parede. Tu pode usar uma furadeira, tu pode usar um garfo e tu pode usar um martelo. Eu acho que o martelo é melhor, mas você tem que entender o porquê que o martelo é melhor. Por que pregar um prego na parede geralmente exige um martelo? Todos esses casos e esse exemplo tão banal quanto é muito útil, porque quando a gente pensa em pregar um prego na parede, a gente pode trocar esse prego por uma situação que a gente está vivendo. O tanque que eu estava falando que estava quebrado, por exemplo. Pensem no tanque quebrado e imaginem que você tem que resolver aquele problema. Bom, agora você não sabe o martelo é a melhor escolha, mas você sabe que medir talvez seja a melhor suposição. Mas como você vai medir? E aí que vem as ferramentas para medição. E essas ferramentas para medição são todo o engajamento científico que já existiu e que vai te ajudar. Notem que saber científico é o que produz as ferramentas e o engenheiro pode gerar saber científico. E o engenheiro gera saber científico. A todo momento que ele cria alguma coisa e teoriza isso e utiliza o método científico, que é uma das nossas aulas extras, ele consegue gerar saber científico e vai servir de base para outros engenheiros. Mas também, quando a gente pensa em cientistas, a gente na cara, pelo menos eu, lembro de Einstein, lembro de Hawking, lembro de Newton. Vamos pegar Newton, o mais antigo de todos, o criador da física clássica. Vamos pensar nas leis de Newton, vamos pensar na ideia dele. Quando ele criou a derivada, as suas 3 leis, ele tinha uma frase muito famosa, que é: se eu vi mais longe foi por estar sobre o ombro de gigantes. E quando ele diz isso, ele já descreve até a própria função da engenharia, na minha leve opinião. Porque é exatamente isso. Os gigantes que Newton descreve são todos os outros cientistas que teorizaram tudo e ele foi a única pessoa que compilou. Foi a única pessoa que juntou todas essas informações. Assim como Einstein, assim como Hawking, essas pessoas criaram novos conceitos a partir de visão de outras pessoas da natureza. Einstein teve uma história até bem famosa de criar um novo conceito que ninguém estava esperando, que é a ideia da relatividade. A ideia de olhar sobre a luz, ter uma velocidade que não é infinita. Mas notem que Einstein é base de todos os outros cientistas. Ele vive e transforma a ciência de todas as outras pessoas, certo? Então, entendido isso, entendido essa ideia e por que que isso tem a ver com a engenharia, né? Que é uma coisa que faltou falar para vocês. Bom, o engenheiro tem exatamente essa função. Ele fica sob base de todos os outros cientistas. Ele recebe essas ferramentas de todos os outros gigantes. Eu espero que vocês tenham entendido como resolver esse problema com mais detalhes do nosso tanque. A gente vai ver na próxima aula. Então, essa aula acaba por aqui. Muito obrigado e convido vocês para a próxima aula que agora vai ter slide. Essa era uma motivação, era muito mais para vocês sentirem um pouquinho mais do que é engenharia, do que vocês vão fazer no curso de vocês e depois quando vocês estiverem formados. Mas logo logo eu trago para vocês o que seria a nossa próxima visão, como a gente resolve. E depois a Jade vai trazer alguns exemplos bem legais para vocês de tudo isso